Programa Edzone. Fala, galera do Redzone! E aí? A gente voltou à normalidade. Aparentemente, para vocês ficarem mais assustados ainda. E agora é hora do quê? É hora do... hora do Redzone. Boa. Não importa onde... não tem nem ponteiro, Não importa onde esteja... Não importa que hora seja, onde esteja, importante que você está conosco agora para mais um programa do Redzone. Aê! Primeiro programa de julho. Julho, recordando, a gente está preparando várias coisas legais, porque estão chegando a 1.000 seguidores desse canal e você pode nos ajudar. Passe para o amiguinho, divulgue para a parentalhada, fala assim, vô, você está pensando que celular é difícil? É nada. Entende como as coisas são difíceis? Tem muita coisa muito mais difícil que poder ver o programa do Redzone e aprender o básico, beleza? Então prestem atenção, nos ajudem e nós estamos aqui sempre dispostos a ajudar vocês. Ou seja, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante que você está aqui conosco agora para mais um programa. E do meu lado está aqui, Fernando Abate. Opa! Pra cá, Fernando Abate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. E falando em polêmica e acidez, umas coisas que estão acontecendo essa semana aqui, a gente já tem que pegar e já colocar a frase da semana para todo mundo ver a porcariada que está acontecendo, né? Pode soltar, Mate, manda ver, com carinho. Para cada notícia séria envolvendo segurança cibernética, nascem centenas de pseudo-especialistas influencers querendo ganhar seus 2 minutos de fama. Putz, cara. A pessoa só não percebe isso se ela for muito tapada, né? Se ela for muito, como é que eu vou falar? Imediatista, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, o primeiro erro da tecnologia é você querer ser imediatista. Não é porque o sistema é rápido, o seu celular é rápido, que você tem que agir nessa mesma velocidade. E aí que vem os golpes, e aí que vem as decisões erradas, e aí que você compra gato por lebre, né? Cachorro por gato. O nego pega gato, os gatos gordos, né? Coloca até uma coleira que faz au, e tem nego comprando, cara. Então presta atenção, gente, né? Presta atenção no que você faz, o que você deixa de fazer. Essa semana aqui, melhor, semana próxima, aí foi umas 2 semanas, a gente tem um amigo que nos procurou com um problema, a gente falou a solução que a gente fala aqui em todo o programa. E aí o que aconteceu? O cara, 10 dias depois, ele recebeu todo o dinheiro de volta das instituições financeiras. Ou seja, cara, será que quem é que está errado, hein? Quem é que está errado? E aí eu vejo o pessoal aí olhando, LinkedIn, né? Tem o Muro das Lamentações e tem o painel do egocentrismo, né? É o povo que está no LinkedIn falando, cara, o que tem de gente colocando um monte de diplomão assim no LinkedIn? Você tem o que na cabeça, cara? Um monte de foto com credencial, com QR Code, com código de barra. Será que vocês não percebem que isso daí você estão dando ouro pro bandido? Né? O cara falando, semana que vem, bora para Porto Alegre fazer um negócio. O cara tá esperando com 38 lá, uma plaquinha no peito, assim, escrito assim, João de tal, e um 38 na cintura. Aí põe o cara, ô senhor, viemos buscar para levar na empresa. O cara se achou bacana, botou no carro e tchau, meu amigo. Você vai ser mais um presenteado pelo Tinder, não é mesmo? Vai ser moçoila de alguém. Cuidado, cara. É muita exposição, cara. E aí, mexendo nesse bolo todo que a gente fala de exposição, de situações que
que todo mundo fala e não sabe nem o que é. Ah, é fake news. Ah, é fake news. Ah, é fake news. Pois é, a gente está vivendo outro problema seríssimo, que nosso governo federal, né, a partir do Tribunal de Justiça Superior, né, Tribunal de Justiça do STF, né, o que ele fez? Ele foi lá e definiu redes, né, só podem ser responsabilizadas por postagens de terceiro após notificação extrajudicial. Por que a gente está falando isso? Porque derrubaram o marco da internet, e aí começou todo mundo a entrar no caos, porque isso, porque aquilo. Cara, o caos já está faz tempo. Enxerga quem não quer. O problema em cima de rede social existe há anos, só não enxerga quem não quer. E o problema maior é que querem controlar o incontrolável. A internet não foi feita para ter controles. A pessoa que presta um serviço de rede social na internet, ele está ofertando o caminho para você colocar suas ideias. E aí as pessoas, não, mas como uma rede de televisão, mas como uma rede de rádio, não é a mesma coisa. O que esses caras que são donos dessas empresas têm que entender é que existem situações que eles podem ajudar. Ajudar como? Parental Advisory, com inteligência artificial, com mapeamento de pessoas que assim, constantemente criam problemas. Então, assim, a gente já tem problema pra caramba. E o governo tem que parar e cuidar de mais um problema, porque se as pessoas tivessem um pouquinho de bom senso e observação, já poderiam estar muito mais bem embasadas. E não é assim que as coisas acontecem. Né? É muito rápido e as pessoas estão atropelando os negócios. Bom, e aí? Foi embora o Marco Civil da internet. Agora acabou o mundo? Não. É que ficou mais fácil culpar quem está fazendo a coisa errada. Ou, no mínimo, notificar. Não é culpar, notificar. Se é culpado, vai ver depois. E aí, o que vai acontecer com isso? Né? Você vai ser prejudicado? Sim. Se fizer besteira, sim. A empresa que está provendo o serviço pode ser prejudicada? Sim, também. Se fizer besteira, sim. Agora, por outro lado, a gente tem que assim, acender a vela para o santo. Agora, a vela para o diabo. E se a empresa não quiser investir nessas possíveis melhorias, nesses possíveis rastreamentos, é mais fácil tirar o serviço daqui. Então, é um risco. É um risco. E aí que a coisa pode ficar feia. Concorda comigo, Amate? Essa história aí deu o que falar esses últimos 10 dias. No mínimo, ficou perigoso os últimos 10 dias. Já vem sendo falado há 3, 4 meses, já faz tempo. Ale, vamos lá. Você comentou algumas coisas que eu acho que elas foram cirúrgicas aqui na nossa discussão. Né? Uma delas é o seguinte: quando as pessoas não fazem, alguém tem que fazer por elas. Então, se o cidadão não sabe tomar conta de si mesmo, aparece o governo, o Big Brother, tá? E toma conta. A história que eu sempre lembro é do porquê que existe saquinho de sal nos restaurantes. Por quê? Porque o brasileiro estava colocando muito sal na comida, estava subindo a pressão, estava onerando o serviço de saúde, porque o cara não sabe nem temperar a comida. Então, para dificultar, o cara fala, não, um saquinho deve ser suficiente. E põe só um saquinho, em vez de virar o saleiro inteiro na comida. E agora nem põe mais na mesa, né? Se você quiser, você pega na hora que você está pegando lá a bandeja. Exatamente para dificultar. Então, as pessoas não sabem se portar, tem que entrar o governo para tomar conta desse tipo de coisa. Cara, a gente já falou e a gente acho que vai continuar repetindo isso daqui. A internet nasceu como um território livre. As empresas pegaram e começaram a adaptar esse território livre para negócios, para diversão e para várias outras coisas, para comércio, que nunca ninguém tinha pensado nisso. Nunca ninguém tinha pensado. Então, tá bom, conseguimos adaptar alguma coisa, né? Maravilhoso, acho lindo, lindo, tá? Ninguém aqui é contra a tecnologia. Mas chega um ponto que, assim, alguém está fazendo alguma coisa errada em uma plataforma. Você tem várias alternativas. Uma delas é sair da plataforma.
Uma delas é desligar seu celular. Uma delas é ficar fora. A outra é você ficar lá, né, consumindo notícia podre de influencers mal intencionados que ganham milhões por semana nas bets enquanto você perde dinheiro, né? Nós vamos denunciar isso também como fake alguma coisa, porque é mentira que você vai ganhar. E todo mundo sabe disso. É tipo você fazer a probabilidade da Mega Sena, né? É mais fácil cair um avião do que ganhar na Mega Sena. A chance existe? Existe, mas é pequena, tá? Tá bom? Agora, a gente já comentou diversas vezes de problemas nas plataformas, divulgação ou sei lá, problema com criança e tudo mais, que é o que mais incomoda a gente. E a plataforma fez o quê? A plataforma, para mim, não fez nada até agora. Que isso daí, se fizer notícia para aparecer em rede nacional em todos os meios de comunicação. Então, nós não vimos acontecer nada. Nós vimos pessoas sofrendo, pessoa morrendo e tudo mais. Até falando nisso daí, né, do tamanho da idiotice humana, essa semana teve um influencer que deitou na linha do trem vendado para o trem passar em cima. E ele não se machucou, com outro cara filmando. Cara, isso é um incentivo a que outras pessoas façam isso e para que dê tudo errado. Essa pessoa tem que ser descoberta quem é, ela tem que ser responsabilizada. Que isso é um tipo de brincadeira que não se faz, né? Agora, voltando ao nosso contexto aqui, como a gente está falando, a gente tem visto, todo mundo tem visto, a omissão das plataformas, né? As plataformas não fazem nada, as plataformas demoram para fazer, e daí eu acho que eu ainda, assim, foi uma medida para forçar as plataformas a fazer alguma coisa. Só que pode ter o efeito contrário. A plataforma, a hora que aparecer lá um nome que ela não sabe nem o que é, para ela evitar dor de cabeça, ela corta. E daí é onde a gente vai ter o esquema de censura prévia que ninguém quer. Então, a gente ainda está andando num território, um campo minado, um território onde ninguém conhece. Eu só peço, como toda vez a gente pede, antes de tomar uma decisão, antes de criar uma lei, uma medida judicial qualquer que seja, consulte o especialista. Vocês são os especialistas da lei, vocês são os especialistas, né, os donos da caneta, né? Não fiquem imaginando o quê. Consulte um especialista em tecnologia, especialista de verdade, um especialista em cibersegurança de verdade, para dar orientação e as decisões serem tomadas baseadas em fatos, em possibilidades e não simplesmente em coisas da cabeça de cada um. Esse acho que é o maior dos problemas, né, cara? Esse eu acho que é o maior dos problemas, porque o que você falou, tanto para o bem quanto para o mal, ou para a dúvida, quando o Estado não está presente, vai aparecer outro vagabundo querendo ocupar o espaço. E pode dar muito errado. E aí gera uma outra sensação de, como é que eu posso falar? Intranquilidade, onde pode beirar abuso de poder, abuso de decisões, né? Aí perda de direitos, né, já adquiridos, liberdade. Por quê? Porque um faz besteira e essa besteira se repete. Aí é mais fácil não mais ponderar e simplesmente limitar. E aí a gente está cavando o próprio buraco. Então as pessoas... eu sempre bato numa tecla que eu acredito que a internet, por mais que está todo mundo aqui utilizando, se divertindo e tendo as suas bonanças e regalias através de algo, através da internet, informação, que eu acho que, vamos falar assim, 90%, se não é 90%,
tá até mais, ou ali próximo disso, já utiliza, porque, eu não uso internet, mas você vai no supermercado. O supermercado, para botar o produto para você comprar, ele utilizou a internet. Eu não uso Uber, mas o cara que trabalha para você, ele depende do Uber para chegar no trabalho na hora. Então, assim, quer queira, quer não, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e as pessoas têm que ser educadas. E é por isso que tanto eu quanto a Mate aqui no Red Zone, a gente preza pela educação, pelo esclarecimento da informação. As pessoas têm que ser orientadas a fazer o correto. Não é porque é. Tá na nuvem, tá no ar. Não. Você fica fazendo um monte de pergunta idiota para o chat GPT. Cada idiotice que você pergunta para o chat GPT é uma garrafinha de 500 ml de água que evapora. E aí depois você fala assim, eu sou vegano, eu planto uma árvore, não uso nada industrializado. Você, infelizmente, deixa eu falar com toda clareza, é uma besta. Porque você não sabe o que você está fazendo. Né? Olha lá, se eu tivesse 3 pés, eu seria um cara diferenciado na sociedade atualmente, manda isso para o chat GPT. Pô, cara, se fizer mais umas 3 palavras nessa pergunta, já é 2 garrafinhas d'água. Né? E você todo usando aí seu chinelinho de bambu, de palha. Né? Meu amigo, acorda, velho. Vamos entender o que é internet, o que é isso, antes de fazer. Tem muita gente, assim, a maioria não está preparada para isso. Existem inúmeros vídeos hoje em qualquer rede social que são feitos por IA, totalmente criados e orientados para influenciá-los sobre alguma coisa. Compre agora! Faça parte desse curso! Você tem que ganhar o dinheiro agora! Não é só o tigrinho, não, cara. O tempo todo é bombardeado, cara. Tá? Até meme tirando sarro das coisas está em cima disso. E as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de bom senso e responsabilidade. A lei vai resolver? Não vai resolver? É muito cedo para isso. Pode ter muita coisa por trás que as pessoas ainda nem sabem. Né? Mas cada enxadada é uma minhoca, né? Então você está cavando o seu próprio buraco. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Esse é o primeiro detalhe. Já começou com uma situação bem polêmica, mas merece certa atenção, e é por isso que a gente fez questão de já começar com ela aqui. Agora, para você ver como as coisas estão distorcidas, a Alemanha emitiu uma solicitação oficial, né, do país, e isso até sugerindo para que sejam tomadas decisões por toda a União Europeia, do que pedindo para tanto a Google quanto a Apple Store, né, simplesmente remover a DeepSeek IA dos aplicativos lá de disponibilidade para o cara baixar. Aí você fala assim, como assim? A gente está falando Alemanha inicialmente. Pode se estender para a Europa? Pode. Pode se estender para o resto do mundo? É óbvio que pode. É só o cara pegar o cordão dos puxa-saco, cada vez aumenta mais. O nego vai no caminho e vai fazer igual, né? Efeito manada. Por que estão fazendo isso? Tem explicação? Sim, tem. Tem um artigo 46 da GDPR, General Data Protection Regulation, que é o LGPD, onde que a LGPD, inclusive, se baseou para algumas coisas, né? Que protege a sua informação de privacidade, os seus dados. E essa proteção está sendo, principalmente esse artigo 46, que é a coleta de dados pessoais, está sendo impactado. Então, não é do além que o cara está tirando a decisão. Já notificaram a DeepSeek, nada foi feito, como notificaram o TikTok, que nós já noticiamos, como notificaram a Meta, que nós já noticiamos, como notificaram mais um monte de empresa que a gente já noticiou aqui, e a pessoa não tomou decisão alguma. Então, agora, a Alemanha está pedindo para tirar fora. E aí?
vocês acreditam que isso pode espalhar para o resto do mundo? Lembra o que aconteceu com a Kaspersky um tempo atrás, hein? Né, Mate? O negócio é brabo. Ale, eu acho que está cada vez mais perto. O que acontece? A gente está vivendo uma era onde todo mundo está testando os limites. Então, as empresas estão testando o limite dos abusos delas para ver quem é que reclama e daí puxa a barra um pouquinho, né? Ou deixa bem nesse limite do abuso aí para a parte de dentro, né? Só que tem país que abaixa a cabeça e tem país que não vai abaixar a cabeça. E aqui, na Alemanha, eles deixam bem clara essa situação, né? A gente já comentou outras vezes, os dados são coletados dos cidadãos alemães, mas eles são processados nos servidores na China, né? A DeepSeek chinesa, são processados lá. Então, pronto, tá errado na lei. É por isso que provedores de nuvem, muitos dos provedores de nuvem têm as regiões e têm os data center locais para os dados ficarem no país. Né? Aqui não está acontecendo. E daí, pronto, eles têm uma brecha legal para banir esse aplicativo e pode ser o primeiro de muitos, como a gente vem comentando por aqui. A União Europeia está esperta. A Alemanha começa como o GDPR para a população europeia como um todo. E nós, de outros países, também devemos ter cuidado com coisas que se infringam e refletem nessas leis, nesses dados pessoais, principalmente porque o brasileiro ele compra da Alemanha, o brasileiro compra da Europa, então ele tem que seguir a lei de lá. Então ele está sendo impactado também. Ah, mas eu fiz todo o meu trabalho baseado na DeepSeek. Dançou, filhão. Se os caras banirem a DeepSeek de lá, né, tirar assim da coisa, o pessoal não vai poder usar. O próximo passo é tirar de vez. E aí você vai ser impactado também. Né? Cara, uma coisa puxa a outra. Né? Para quem não sabe, para quem está vendo o programa pela primeira vez, não tem ideia de como isso funciona, quando a gente fala de ChatGPT, quando a gente fala de DeepSeek, quando a gente fala de qualquer inteligência artificial, esses são os nomes de quem provém o serviço. Só que os serviços são utilizados por inúmeras outras pessoas através de APIs, que são programinhas que vão lá e faz o trabalho de raciocínio, né, computacional por trás daquelas requisições, análise de documentos, e te retorna uma informação mais rápida do que deixar pessoas analisando manualmente dentro de um escritório, por exemplo. É um exemplo. Tá? Existem inúmeros outros exemplos. Então, quando você faz um tipo de tomar decisão desse tipo, né, esse impacto pode gerar problema para outras coisas. E isso que ninguém está entendendo. Tá? Outro detalhe que eu tive uma discussão com um amigo de faculdade nesse final de semana, que ele falou assim, os caras querem que ele trabalha como é que fala? Como CIEM, o que é isso daí mesmo? CIEM, né? A primeira linha de atendimento dentro de uma empresa, vamos dizer assim. E ele estava falando, os caras ficam brigando comigo que eu não resolvo o problema lá de um Bitcoin, de uma moeda eletrônica, mas eu não consigo pegar. É óbvio que não. Algum produto lá dentro está com esse negócio instalado de mineração, e aí, quando a mineração funciona o seguinte, primeiro, ela não é ilegal. Ilegal é fazer sem você ter conhecimento, mas ela está lá. Então, o que acontece? Quando ele faz a consulta e faz aquela ação, que de repente você foi elegido para fazer, que é o momento que você vai ganhar, aí o que vai acontecer? O seu tráfego vai lá para cima, meu amigo. E aí acabou, né? Acabou, não vai ter outro. Você não vai achar de onde veio. Se você não tem tudo em log direitinho, perdeu. Você vai ter o pico e já sumiu. Quando vai ter de novo?
quando aquele node, aquele nó da blockchain for ativado novamente. E aí você vai aparecer no teu relatório e você fala, não consegui pegar de novo. Cara, você tem que ver qual que é a máquina, formatar, porque você não vai descobrir onde está. A verdade é essa, né, Mati? Se você não tem conhecimento e ferramenta para poder trabalhar, vai ficar difícil. Então, esse é um exemplo que a gente dá. As coisas não são simples como parecem. Então, as pessoas têm que entender isso e tomar decisões, porque de uma hora ou outra você vai ser impactado. Né? Teu dado pessoal, a sua máquina, você botou na roda para a galera por ter utilizado uma credencial errada, um usuário errado, entrou num site chinês para comprar uma roupinha bacana, né? Que é a credencial do seu trabalho. Tudo isso daí cai nesse problema aqui. Aí chega lá o governo, tem que tomar uma decisão arbitrária e falar, tira isso do nosso território. Porque tem muita gente sendo prejudicada por dado pessoal vazado. Olha aí o problema que é arrumado. Não é muito diferente do que a gente acabou de falar, do problema que o Supremo está fazendo aqui no Brasil, né, com as mídias sociais. Não é verdade? É o mesmo tipo de coisa. A pessoa não faz, aí o governo resolve fazer, aí todo mundo é prejudicado. Primeiro diretamente e outros indiretamente. O povo tem que começar a acordar para a vida. Bom, vamos lá. CIM, essa é a notícia da semana, né? Além do coitado do jogador português que morreu com um acidente com a Lamborghini durante essa madrugada, né? O Jota lá de Portugal, que jogava no Liverpool. Os dois tops assim da semana foi esse caso do coitado do jogo, infelizmente, o jogador que sofreu acidente e faleceu, e o outro vem que é muito maior e muito mais localizado aqui no Brasil, que é essa da CIM. A CIM é uma empresa que trabalha com várias financeiras, provendo serviços de investimento, serviços de remessa de grandes valores e vários outros trabalhos com inúmeros bancos, Banco Central e tudo mais. E um hacker descobriu como era a rotina desses trabalhos, invadiu o sistema e roubou. As informações agora se diferem. A gente imediatamente investigou e estava batendo 1 bilhão ou até mais de dinheiro dessas transações. Eu já vi notícia de 400 milhões, eu já vi notícia de 500 milhões, eu já vi notícia de 150 milhões, né? Se soma tudo, vai dar 1 bilhão. Vamos generalizar. Ninguém sabe o que está falando, mas o prejuízo é gigantesco. Por que isso acontece, Mati? Porque a gente está cansado de falar, né? O que é? Cara, é um de cada, né? Não é nem uma coisa só, né? O avião nunca cai por uma única falha, né? O negócio é esse. Essa notícia aqui, ela chama muito atenção, né? Por quê? A primeira coisa o sistema financeiro não é um sistema tão fácil, não é igual o sistema de supermercado. E tem muita variável no meio. Então, precisa ser muito especialista para poder fazer alguma coisa e para poder falar disso. Então, a frase da semana foi exatamente a provocação. De uma hora para outra, começa a surgir um monte de especialista, vindo de um monte de empresa que nunca ninguém viu, nem essas pessoas, nem essas empresas, e cada um tem uma teoria. Mas ninguém sabe o que está falando, porque ninguém estava lá. Né? A hora que aparecer a pessoa do Banco Central dando a explicação, daí eu acho que a gente pode prestar um pouco atenção no conteúdo. Fora isso, é um monte de especulação. Como o Alexandre falou, os valores eles variam entre 1 e 1 bilhão, né? Mas, cara, a variação é muito grande. É porque ninguém sabe o que está falando. Né? Começa por aí. Então, temos um detalhe aí. Toda vez a gente comenta também que colocar a culpa em quem não pode se defender é muito fácil. Esse é outro detalhe aqui no meio. Uma das matérias que eu vi, eles falavam, eu esqueci o nome exato, eram umas contas, não era conta protegida, conta regulada, ou alguma coisa assim.
É não lembro o nome. monitorada. Tinha um negócio desse daí, que É. eram algumas contas principais de grandes volumes, o cara descobriu É, como pegar. mas então, Pior ainda. Cara, mas aí que tá. Não, o problema é outro. O problema é que, assim, eram contas que eram entre banco e o Banco Central, né? É tipo conta de lastro, tá? Pô, tudo bem. Até aí, tá? Tamo indo, tamo evoluindo. Como é que você tira dinheiro dessa conta, que era uma conta que era para funcionar só entre bancos, e passa para uma conta pessoa jurídica ou para pessoa física, para fazer uma transferência e para comprar criptomoeda? Na outra notícia que eu vi é que viram uma grande quantidade de dinheiro sendo enviado para compra de criptomoeda e decidiram barrar. Tem coisa muito estranha. Então, li uma outra matéria agora, faz uns 10 minutos, né? Não, faz mais. O cara, ele falava que provavelmente era um problema de hardware. Cara, eu não entendi nada até agora. E como eu não... Aí, conta reserva, né? E como eu não sou especialista em sistema financeiro, né? E nem nada disso daí, eu não vou me atrever a dar palpite. Mas que tem alguma coisa bizarra, tem alguma coisa muito bizarra aí, né? Por que sumiu o dinheiro, né? Cara, já ouvi todo tipo de teoria da conspiração. Todo tipo. E agora é a hora de quem é inteligente fechar a boca e ouvir, e abrir o ouvido, tá? Para escutar, analisar e pensar. As coisas estão bravas, cara. As coisas estão muito bravas, porque a CIM é aqui a provedora do software. Então, assim, você vê como são desconexas as informações, né? O hacker entrou, o software, a CIM, que já teve problema anteriormente, o Banco Central, aí tem algumas matérias que falam nome de 1, 2, 3 bancos. A gente não vai falar aqui porque não tem nada aprovado, nada. O fato real aconteceu alguma coisa. Se é 1 milhão, 1 bilhão, R$1, R$200, a gente não sabe. Mas que o negócio está para lá de sinistro e mal contado, está. O Alexandre, olha só, o Rodrigo Filemon comentou, haja conta de laranja. Agora, você pensa bem, né? É assim, como é que você faz uma movimentação nesse valor, mesmo que seja em um longo prazo, é muito dinheiro. Todo mundo agora recebe, né? É como se o Brasil fosse o país que todo mundo recebesse movimentação nesse valor. E aí eu vou além. Eu procurei essa notícia para fora do país. Ela não está sendo comentada. Então, pera lá. Então não tem SWIFT no meio. Ok, não tem SWIFT no meio. Mas nenhum gerador de moeda eletrônica se manifestou. Não teve crescimento de ativo de ninguém. Então as pessoas não estão fazendo o básico que a gente sempre fala, né? Follow the money. Mas então, Alexandre, pensa no seguinte, vamos lá. Os bancos, teoricamente, com toda a estrutura, com toda a inteligência artificial, cara, análise de estatística básica, o cara não tem dinheiro na conta, de repente aparece 500 mil. Parabéns, você vendeu o quê? O corpo não foi porque nós sabemos que vale menos, né? Como é que aparece? Vindo de onde? Vindo de uma instituição, vendo o Banco Central depositando dinheiro na sua conta? Cadê o controle de anomalia? Então, eu acho que é exatamente isso daí. Tem que pegar quem recebeu, né? Seguir exatamente isso daí e começar a impor restrição, né? Eu acho que vai mudar alguma coisa no sistema, mesmo que não seja visível para nós, né? Mas, cara, o lance é sinistro. O lance é muito sinistro. Então, o Henrique colocou agora do caso do PCC, né? Então, quando a gente fala disso, de fintech, dessas coisas, gente, mataram um na frente do aeroporto de Congonhas não faz muito tempo. Então, assim, concorda que é mais cortina de fumaça, é mais neblina. Não dá para saber, cara. Não dá para saber. Quem tem que saber, sabe como trabalhar, só que depende da boa vontade.
E aí vem aquelas coisas, né? A gente deu na semana passada para vocês aquela informação sobre o Brit Forum, que faz quase 6 meses que a gente contou todo o histórico de como ele foi tirado do ar, e ainda estão prendendo gente pelo mundo afora. Prenderam 5 pessoas na França. Então, quando você vê uma situação que é fora do normal, que é uma anomalia, como a Mati acabou de falar, precisa ter um pouquinho mais de quê? Boa vontade, como é que fala assim? Que as pessoas se prestam a fazer determinada coisa. Como é que é? Movimentação, né? Então vai ter que ter uma movimentação coordenada de ações para que as coisas sejam cobertas, avaliadas, investigadas, e o pior, né? Que é aquilo que a gente sempre fala. Na semana passada, falando do cara que estava lá, um monte de vazamento, bilhões de credenciais, não sei o quê, como lá atrás a gente já falou do Rock in Rio. Agora é bilhão de dinheiro. Para quem, quando, de onde, quem, né? Ninguém brota 1 milhão na conta e não acontece nada. Se a sua conta aparece com 500 mil amanhã, vai ter alguém olhando. Então, tem muita coisa mal contada nessas histórias. Então, de novo, como a Mati falou, são pessoas inteligentes que estão nos seguindo. Respira, não fica mandando informação para os outros, conta até 10. Tem um problema? Tem. Tem uma disfunção? Tem. Como é que falava no Matrix? Né? Tem uma vibração como é que ele chamava? Na rede? Tem. Está provado. Está provado. Agora, o que é, não dá para dizer ainda. Então, segura a onda que não pode morrer o assunto da noite para o dia. Aqui tem, essa história vai crescer. Beleza? Seguindo em frente, o Canadá não consegue ficar longe. O Canadá, eu comparo o Canadá ao VMware, a Ivanti, né? E a TP-Link, que eles adoram estar aqui com o nosso programa discutindo situações, né? O Canadá acabou de dar mais uma movimentação para lá de estranhas e que vai movimentar o mercado internacional. O Canadá, ele bateu o martelo e, assim, exigiu que a Hikvision, sim, aquela empresa que tem aqueles controles de câmeras, são câmeras digitais, são muito boas, por sinal. Aqueles controles de acesso digital que tem aquelas camerinhas que você põe a cara, reconhecimento facial e você entra nos locais. Pois é, o Canadá simplesmente mandou a Hikvision fechar as operações no território nacional. Isso quer dizer o quê? Estão expulsando os caras de lá, como já expulsaram a Kaspersky, cara. Agora a Hikvision, que é uma marca de câmeras chinesas. Não só é câmera, ela também tem outros sistemas de segurança física atrelados a câmeras. A reconhecimento facial, reconhecimento digital, de retina, de fala, né? Então, tem muita coisa envolvida na história. E por que estão fazendo isso? Estão considerando, né, uma situação de segurança nacional. O que isso quer dizer? Que o governo do Canadá deve ter uma porrada dessas câmeras de controle para todo lado, né, Márcio? Senão não tomaria uma decisão dessa. E aí eles estão dizendo que teve evidências, né, e as informações de vazamento de informações e vazamento de detalhes para outros locais, para outros países, assim, saiu do território canadense. Ou seja, aqui tem treta. E a China vai mudar? O que a Hikvision vai fazer? Não sabemos, porque o negócio é muito novo, né? E o que vai acontecer não dá para ter ideia. O problema é que estão falando que as botnets estão usando mais de 80 mil câmeras listadas desses modelos da Hikvision. Será que é verdade? Será que não é? Ale, barato, né? Essa é outra notícia muito louca por causa do seguinte. A notícia que fala das 80 mil câmeras é de 2022. Então, existe uma notícia de 2022
falando de vulnerabilidade nas câmeras que possibilitavam elas a entrar dentro de uma botnet, etc, etc. E agora, o governo, né, canadense está querendo colocar restrição e que encerre os negócios no Canadá. Cara, encerrar os negócios é uma coisa, retirar e trocar as câmeras é outra, né? Então, tem um negócio que aqui ainda tem muito trabalho a ser feito. Descobrir todas as câmeras e trocar essas câmeras, né? E daí a ministra, ela está falando exatamente em segurança nacional. Em segurança nacional. Esse é um outro caso que a gente vai ter que esperar e ver o que vai acontecer. Mas o controle está aumentando cada vez mais para diversos lados. Essa foi brava, cara. Quer ver outra brava, cara? Só tem notícia sapeca essa semana aqui. Começamos o mês de julho, assim, com o pé na jaca mesmo, né? O Departamento de Justiça americano está investigando um ex-negociador de ransomware, né? Porque ele estava, assim, no background ali, ele estava gerando, vamos falar assim, umas extorsões, umas malas pretas. Fala assim, mas como assim? Vamos lá. De novo, o ser humano, ele sempre cresce o olho na galinha mais gorda, principalmente se for do vizinho. A grama do vizinho é mais bonita, né? O que o outro está fazendo é mais bonito. Aí, de repente, ele chega na casa dele e trabalha pra caramba, desde 2017, conversando com gangues de ransomware, com empresas que estão lá no Ransomware as a Service, com ficho de aba 4, e o cara só ali negociando e fala assim, cara, olha a quantidade de grana que esses caras botam à mão. Olha a quantidade de empresa, né? Que no mínimo a gente está fazendo uns estudos aí que metade paga. Metade paga. Se tem 100 casos, 50 está pagando sim, está botando a mão no bolso e molhando a mão de vagabundo. E é por isso que não para esse bando de ataque. E aí o cara fala assim, pô, olha quanta grana que está rolando e eu aqui com meu salarinho de trabalhador normal, né? E aí o que aconteceu? O cara foi pro lado negro da força, meu amigo. O cara está sendo acusado de, nessas negociações, ele ter acordos com os provedores de ransomware. Então, assim, olha, cara, você está pedindo 7, vamos fechar em 4, vocês me dão 500, sabe aquele negócio? Vamos me dar 20% disso e eu consigo 5 para vocês. Agora esse aqui tá fácil. Se ele apertar, pode pedir 15, que ele vai pagar os 15. Então, o cara que era para agir ajudando as empresas, né? Até está falando da empresa para qual que ela trabalhava, para Digital Mint, né? Ele é ex-funcionário. Sabe quantos casos de ransomware o cara participou de avaliação e negociação? Mais de 2.000 casos! Se ele pegou um pedacinho assim de cada um, vamos supor que os primeiros 1.000 ele não fez nada. Os outros 1.000 ele pegou um pouquinho, pagou os primeiros 1.000 e ainda tá sobrando, né, mano? Sacanagem isso aqui, hein? Alexandre, assim... É o Darth Vader. Eu não duvido que isso aconteça aqui no Brasil e que isso não aconteça muito mais do que parece. O dinheiro Você é o negociador. Você chega para a empresa e fala, querida empresa, consegui uma negociação ótima. Em vez de 1 milhão, você precisa pagar só 600 mil. O bandido na outra ponta, ele aceitou receber 400 e você pode desviar um pedaço. Então, tem alguns lados nisso daí. Tem fazer acordo direto com o bandido e seu intermediador, né, não falar o número real, pega uma parte para você, deposita o resto, soluciona o caso, né, esconde as evidências e pronto, está acabado. Resolveu. Eu não duvido que tenha muitas outras empresas ou pessoas que fazem esse tipo de coisa. Já decidiu pagar mesmo, né? Às vezes a pessoa sabe até mais detalhe, fala, putz, essa empresa eu sei que é vagabundo, que eles nunca vão comprar nada de segurança mesmo.
vou pegar, né? Tá segurado o dinheiro, então o dinheiro não é, abre aspas, de ninguém, porque a seguradora vai pagar. Cara, o nego faz uma negociação dessa, né? Faz um desviozinho básico ali, só que agora, tcharam, a casa está caindo. Tem alguma coisa acontecendo e pessoas serão investigadas. Tcharam. Vamos ver agora, mais uma vez, o final dessa linda história que, mais uma vez, tende a ter continuações. Sabe o que eu tenho a dizer numa hora dessa? Chega de mentiras! Você tá com saudade do seu vizinho tocar aí, é isso que você tá? Ai, ai, ai. Não é mesmo assim que fala? De negar o meu desejo, de negar as transparências. Então, cara, aguentei essa música há anos na minha ouvida, né? Eu sei que te amo, diz que te amo. Então é a mesma coisa, cara. O cara quer fugir, mas não dá, cara. Tem prova, tem um monte de coisa. E você acha... A gente está falando do Departamento de Justiça com o cara que trabalhava e foi pro lado do nego da força. Você tocou num assunto seríssimo. O Brasil não está longe disso aí, não. O Brasil não é imune a esses problemas, né? E nenhum país do mundo é imune a esses problemas. Está claro, está claro. Mas é tanta dificuldade para conseguir resolver os problemas imediatistas dos dados que os caras não vão investigar o que está acontecendo no background. Americano que é meio maluco por controle e análise, apareceu a história, o Departamento de Justiça está trabalhando. Que sirva de exemplo para outros países, né? Aí eu vou falar da Centauro. Cara, Centauro é outra também que eu vou falar. Expôs dado de cliente pra caramba. Cadê? Ô, DPO! DPO não usa tênis. DPO não compra short, camiseta, dry fit, né? Não. DPO é do além, né? Deve ser. Deve ser. A Centauro, há um tempo atrás, inclusive, eu quase caí num golpe dos caras. Quase. Porque o site deles apresentou para um monte de locais que são fidedignos que estava tendo uma promoção. Eu entrei e estava comprando tênis da promoção. O site era igualzinho, só que era tudo réplica do ambiente original. Eu percebi, por acaso, que na hora que você estava lá para fechar a compra, tinha uns erros de português muito idiota. Para opa, pode parar. E vou falar para você, isso aí faz 2 anos, né? 2 anos. Isso quer dizer que hoje em dia, com a inteligência artificial, esses erros besta que tinha antigamente, não tem mais. Então, você cair num golpe, é isso aqui, ó. E a Centauro, de novo, não só ofertando as situações de golpe, eles tiveram vazamento de dados e teve conta, como é que foi? Informação de usuário, endereço, né? Vazado para todo lado. A informação são telefone, endereço, histórico de pedido, cadastro de cartões e métodos de pagamento. Que beleza, né, cara? E agora? Como é que faz? Tem nota oficial? Eu não achei. Eu acho que nem vai ter. O que as notícias estavam mostrando e os outros especialistas comentando é que existia um problema, uma vulnerabilidade, onde você conseguia, né, checar todos, entrar como qualquer pessoa e consultar os dados. Então, está corretíssimo. Cadê a Lei Geral de Proteção de Dados aí? Só que não é exclusividade da Centauro. Tem vários outros sites que têm esse tipo de vulnerabilidade e alguém não quis mostrar ainda. A vulnerabilidade estava na parte de login dos sites. As empresas como é que fala? De mídia, de telecomunicação, os jornalistas que estavam investigando isso daí entraram em contato e, por acaso, a página saiu do ar. Poxa vida, é a solução mais fácil, né? Tira do ar, porque eu vou ter que responder onde já se viu. Provavelmente vão negar, vão falar que foi um elfo, talvez um outro, sei lá, um outro bicho amigo do Centauro que não gostava de Centauro que fez isso daí.
Ele é o dipesauro. Fauno. Foi um fauno que era o cara que não gostava do centauro. Mas vamos Tem o arrumar uma história dessa. centauro e tem o dipesauro. Levantauro. Caraca. Cara, que triste, cara. Que triste, cara. Que triste. E eu tinha informado os caras sobre o que estava acontecendo. Mas Alexandre, de novo, nós estamos em 2025. É sério que a Centauro não pensa em segurança cibernética? Que nunca ninguém fez um teste lá? Que ninguém nunca achou isso daí? Precisa realmente ser exposto. O pior não é isso. A notícia falava assim, nós testamos a vulnerabilidade. Era tão simples de fazer que a gente não vai colocar aqui para evitar o vazamento de mais dados. Então, o jornalista que não é especialista conseguiu fazer. Imagina só, na mão do especialista, a desgraça que ia dar. Cara, o povo continua acreditando em mentira e comprando porcaria por aí, né? Já cansei de falar para vocês, procura a gente, cara. A gente não tá errado, não. Tem um monte de gente que procura e fica feliz. É que o povo gosta de pompa, né? O povo gosta de mentira. Porque tomou um esquinho no restaurante Dom Juan. Caguei. Eu tô começando a ficar mais assim, não tem mais papa na língua, assim. Caguei. Ou então, 3 palavras para você. Vai cagar. É tanta ênfase que vira 3 palavras, entendeu? Tá demais, gente. Vamos acordar para a vida, né? Vocês estão sofrendo porque querem. Olha uma outra situação que me chamou muita atenção. Essa aqui também achei muito louca, né? A Ransomware Hunters encerra operações e distribui toda a chave de conhecimento que eles levantaram até aqui. Eles tratam a situação como se fosse assim: tomamos a decisão após considerações, análises, verificações do que estava acontecendo, né? O que deveríamos fazer, o que deveríamos não fazer. Cara, a Ransomware Hunter, né, ela tem informação sobre ransomware e ajudou muita gente e prejudicou muita gente, segundo as más línguas que tem por aí. Por quê? Porque ninguém sabe. A questão é assim, eles perceberam que está tendo prejuízo, por quê? Eu estou fazendo um trabalho e o que eu estou ganhando não está pagando o que eu estou gastando. As pessoas não estão levando a sério o nosso trabalho. A gente já teve outras situações que nós já noticiamos aqui, de empresas que até se esforçam pra caramba para trabalhar com isso, e chegam a hora e eles desistem. Sabe por quê? Tem governo envolvido, né? Tem instituição financeira envolvida, tem, assim, se começa a cavocar aquilo que a gente sempre fala, né? Cada enxadada é uma minhoca. Então, de repente, está indo para caminhos que eles não estão se sentindo confortáveis, e é mais fácil parar, e o que eles descobriram até aqui, compartilha com quem estiver interessado, e vamos para outra coisa, cara. Segue a vida que segue. Esse é outro aspecto e cenário que está acontecendo pelo mundo afora. Nos assusta, mas é a realidade. Porque a constante inversão de valores e as leis não protegem quem deveria ser protegido como deveria. Esse é o mais delicado. Não é verdade, Amate? Aqui é um exemplo claro, cara. Ale, é estranho isso daí. Toda a estatística que você pega, as gangues estão ganhando muita grana, o crime está ganhando muita grana. O que leva uma gangue a abandonar as operações e entregar as chaves para as vítimas, dizendo, né, eu sou bonzinho, desculpa aí, né? Cara, tem alguma coisa de muito estranho aqui ainda. Tem alguma coisa de muito estranho. Se desculpar, reconhecer o impacto causado às organizações. Cara, eu não sei, o cara tomou o chá errado, o cara foi para a igreja, não sei o que aconteceu aqui. Mas é um negócio, assim, de outro mundo. A impressão imediata que dá é que eles não só ajudavam, como prejudicavam as pessoas, né? Tipo, o ataque e depois vendo a solução. Até isso dá impressão em vários detalhes das informações que foram levantadas. Ou seja, não dá para a gente nem opinar direito. É esquisito. É esquisito.
né? É esquisito. Bom, a gente já falou para vocês recentemente, se você vai viajar para o exterior e você comprou lá na Liberdade uma bolsa falsa da Louis Vuitton, lá no Cabelô da 25 de março, uma bolsa falsa, né, da Tommy Hilfiger, tome cuidado, porque se ao entrar na Europa, todas essas marcas estão monitoradas e você pode ser preso ou pagar uma multa de 5 mil euros por estar ajudando o pessoal da... Como é que fala? Como é que fala quando a gente faz coisa falsa? Da falsificação. É outro nome que dão. Mas, enfim, né? Descaminho? Não é descaminho. Não é descaminho, tem outro nome aí. Falsificação. Vamos falar que é falsificação. Eu acho que tem outro nome, mas vamos falar de falsificação. Pois é, isso aí já foi brabo. Agora a China criou mais um problema que eles mesmos criaram. Isso é muito louco, cara. Quem é que faz powerbank pelo mundo? Quem que faz bateria pelo mundo? Acho que 99,9% as baterias elétricas são feitas na China. Ela pode até sair com alguma marca da Europa, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, mas a bateria de lítio em si é feita na China. E aí o que acontece? A China proíbe o transporte de powerbank sem certificação em voos domésticos. Ou seja, eles sabem que a merda que eles fazem é tão ruim que eles estão proibidos dos caras entrar com powerbank em avião no território chinês. Cara, e aí? E agora? Você que tem um powerbank, você vai pegar a ponte aérea amanhã para o Rio de Janeiro com ele dentro da sua pastinha, no teu banco? Isso aqui é de assustar qualquer um, né, cara? A aviação chinesa vai proibir o negócio que eles mesmos criam, cara. Meu Deus do céu. Eu não entendi nada, Alexandre. Por isso que eu coloquei essa notícia. Eu falei, cara, se são os caras que fabricam e todo mundo sabe que vários desses produtos têm a qualidade duvidosa, né? Agora, não, você não pode entrar com equipamento desse. Cara, não entendi nada. Não entendi. Não entendi, assim, tá bom, olha, esse aqui é para o mercado chinês, esse é o de primeira linha, esse aqui é o que a gente vai mandar lá para o Brasil e para o Paraguai, esse aqui é o podre, só se eles começarem a fazer isso. Você já viu algum produto chinês com certificação? Eu la garantia sou eu. Cara, olha, eu vou falar para você, cara, eu acho que eu devo estar ficando louco, cara. Agora, qual que é o problema que pode acontecer no avião? Também não fala. Simplesmente fala assim, a bateria de lítio externa em avião, é perigoso e voo interno é proibido, se não tiver a certificação. Que certificação? Que bateria? Quem? Putz. Alexandre, assim, se você começar a procurar, você vai achar um monte de vídeo que o pessoal tem... como é que fala? Explode bateria no bolso, explode a bateria em casa, explode o celular, explode a panela de pressão, explode um de cada, né? É só procurar que vai achar. Mas ninguém falou qual foi a condição, né? O que estava, se tinha um fio solto, se era o lítio que era de qualidade ruim, se era o níquel que estava misturado com outro metal, se era o aquecimento global, né? O canudinho da tartaruga. Cara, ninguém explicou qual foi o motivo para a bateria explodir. Daí agora tá tendo um negócio desse daí de não pode mais, tem que ser certificado. Antes podia entrar no bagageiro, agora só pode na cabine, agora nem na cabine mais. Cara, é outra história que ainda não estou entendendo também o que está acontecendo. Bom, a gente não vai saber nunca, porque vindo da China, a gente não vai entender. Não vai entender. Não vão contar para o resto do mundo. Mas aí você fica aquele pezão atrás. Se você tem um databank, você vai carregar ele agora dentro de um voo na ponte aérea Rio-São Paulo, você vai subir com ele ligado num voo carregando para chegar com o telefone carregado lá no seu destino? Duvido. Se você está assistindo a gente, duvido. Duvido eu dó. Brabo. Bom,
Não Você acha que faça, isso evite. É melhor para a sua segurança e das pessoas que estão sentadas ao seu lado. E aí? E a Espanha agora também soltou uma muito doida, cara. Muito doida mesmo, principalmente vindo da Espanha. A Espanha prendeu 2 hackers que atacavam políticos e jornalistas. O que esses caras estavam fazendo? Eles divulgavam nas redes sociais informações pessoais de alguns políticos e jornalistas que eles não estavam contentes com o que os caras estavam falando ou de acordo com o posicionamento que eles adotavam, né, nas transmissões. Então, o político toma uma decisão, eu expunho o político. O jornalista fez um comentário que eu não gostei no jornal, na TV, no rádio, não interessa. Os caras iam lá e expunha dados pessoais. O cara mora em tal lugar, o cara tem uma amante em tal lugar, o cara não paga conta, o cara faz... Cara, isso estava uma febre, né, na Espanha acontecendo, e esses 2 hackers foram presos, cara, porque estavam fazendo isso lá na província de Las Palmas, cara. E, por enquanto, é suposto envolvimento, né, cybercriminosas desses pessoas. Só que aí, para poder ter um tempo maior do cara preso em investigação, ele não põe só atividades cybercriminosas, ele põe incluindo dados do governo do país. Quando você está envolvido em qualquer crime contra o governo de qualquer país, 72 horas, meu amigo. No mínimo 3 dias você vai ficar lá no Chilindró. Então eles têm tempo suficiente de dar uma arrochada em você para você começar a cantar que nem a cotovia dos infernos. Ah, verdade, eu fiz isso. Não fiz, né? Lista telefônica vai cantar na Globo de muita gente aí, né, Watt? Brava essa notícia aqui, né, do pessoal da Espanha. Ale, a gente, nos últimos programas, a gente comentou de jornalistas, né, que estavam pegando dado de jornalista, investigando jornalista, que eram vítimas, que não eram e tudo mais. Esses 2 que foram em cana aí, um deles era o cara que fazia a invasão, o outro era o departamento comercial, era o cara que vendia a informação, né? Então, o que é muito interessante na hora que você começa a analisar, a Espanha tem uma equipe muito boa também de policiais, de investigadores de cybercrime, e estão prendendo muita gente. Então, mais uma vez, tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. Fiquem de olho, fiquem de olho. Essa foi bacana, viu, cara? E aí, junto com os caras, pegaram um monte de dispositivo eletrônico e aquela história, né? Vão agora investigar, como falaram que a possibilidade de negociação de dados do país, de vazamento de dados contra o governo, cara, eu falei, 72 horas, o cara vai ficar 3 dias preso, né? 3 dias para os caras correr atrás e ver tudo que estava na casa dos caras, o que estava com eles, né? Vai investigar a vida dos caras inteirinha. Se tiver envolvido mesmo, vão dançar, cara, sem dó, sem dó. Pois é, essa foi a nossa semana para lá de conturbada. E o que a gente tira disso tudo aqui? Mais importante, tem a frase da semana, tem muita gente querendo aparecer sem informação. Então, gente, vamos ser mais um pouco comedido, né? Tá com dúvida? A gente está à disposição sempre. Manda a nota para a gente fala com vocês. Tem sempre alguém aqui que está falando, olha essa notícia. Inclusive aconteceu essa semana e eu falei, não, tem mais coisa envolvida aí. As coisas ficam claras. Ninguém vai se expor, ninguém vai sofrer. É mais fácil, procura gente que é capacitada para ajudá-los, orientá-los. Se a gente não conseguir, a gente vai falar, não sabemos o que fazer. Falem com fulano. Pelo menos isso a gente é capaz de ajudá-los. Beleza? Beijão para vocês. Até semana que vem. E lembre-se, mês do rock and roll. Semana que vem a gente vai começar. Acredito que vamos chegar no 1000. Tem sorteio, tem um monte de coisa legal para acontecer. Tá bom? Beijo, Alexandre Melini. Até semana que vem. Eu volto a falar com vocês
E para fechar o programa com as frases lindas, tá aqui, Fernanda Mate. Mais uma vez, trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.